Boa noite. Agora é boa noite mesmo. São 8h30. Eu estou aqui para mais um capítulo do livro do profeta Ezequiel. Gente, eu estou muito cansada, assim, das arrumanças que eu estou aprontando aqui, né? Trabalhando muito. E é trabalho de pedreiro que eu estou fazendo. Para uma velha de 72, vou chegar nos 72 agora, esse ano é 72. Para uma senhora que está aqui na Terra já há algum tempo, contando com a época da gestação da minha mãe, eu já estou com 72. Porque nessa época do ano minha mãe já estava grávida. Então, eu estou pegando pesado com esse corpinho, viu, gente? Eu estou falando pro Eterno hoje. Me leva para o hospital espiritual esta noite. Manda um anjo me buscar aqui, buscar esse corpinho. Ou manda um anjo vir aqui e trazer, sabe? Fazer dar aquela benção assim em cima do meu corpo para tirar qualquer coisa que esteja querendo me pegar. Porque eu estou sentindo muito frio hoje. É por isso que eu estou usando isso aqui. Não sei se é porque eu fiquei muito tempo do lado de fora, trabalhando, né? Subindo no telhado. Ai, gente, é a dona Miriam, tá? Então, tá 14 graus agora à noite. Durante o dia foi 19, mas como tá nublado o dia todo, teve uma trovoada, uma chuva pesada essa noite, mas com muito trovão. Muito trovão. De manhã foi assim, sabe, aqueles estrondos que sacudia a casa. Gente, isso nunca aconteceu assim, dessa forma, em Londres. É realmente estranho que isso esteja acontecendo. Mas, como a gente está passando por um período de coisas estranhas, a gente vai se adaptando, né? Então, foi um dia frio, um dia sem sol, completamente sem sol. Não teve uma rajadinha de sol. Nublado o tempo todo. Eu espero que amanhã tenha um pouquinho de sol. Com certeza nós vamos ter sol na manhã. Amanhã é quinta, amanhã é sexta, né? No sábado nós vamos ter um pouquinho de sol. Vamos ver. Mas hoje era previsto chuva e também é previsto chuviscos amanhã. Mas eu espero que isso seja errado, porque eu preciso de coisa seca amanhã para terminar uma obra lá em cima, no telhado. Não fiz hoje porque estava muito úmido, muito molhado, então não deu para fazer. Mas é assim, estou aqui observando, né? O muro, estou lá cheio, como sempre, muita gente orando, muita gente lá. E nós vamos estudar aqui mais um capítulo do profeta Ezequiel. Vocês estão percebendo que o profeta Ezequiel tem uma língua pesada. Eu estava pensando hoje. As pessoas... Nós não conhecemos o Eterno. Não conhecemos. Porque se nós conhecêssemos o Eterno, nós teríamos mais respeito, né? Como esse povo aqui também não conhecia, e fizeram muitas barbaridades, e cometeram muitos pecados, e levaram na cabeça. Assim estamos nós hoje, no mesmo caminho, indo na mesma toada, como diz lá do Brasil, né? Estamos indo na mesma toada, gente. Mesminha. E vamos receber o mesmo pagamento, não vai ser diferente. Mas hoje nós vamos estudar mais um capítulo. E lá vem mais chibatada. E o profeta dessa vez vai sofrer na própria carne. O que é ser profeta? Então vamos lá? Esse capítulo 24 tem por título A Panela, tem 2 títulos. O primeiro é A Panela. Veio a mim a palavra do Senhor no 9º ano, aquelas profecias lá da adúltera, lá daquelas primeiras profecias que nós estudamos, há uns 2, 3 capítulos atrás. Primeiro ele falou 7º, né?
Já passaram 2 anos. Então, essa profecia das prostitutas foi nesse período entre esse 7 e esse 9. Veio a minha palavra do Senhor no 9º ano, no 10º mês, aos 10 do mês. 9º ano, 10º mês, aos 10 do mês. Filho do homem, escreve o nome deste dia, deste mesmo dia, porque o rei de Babilônia se aproxima de Jerusalém nesse dia. No 9º ano, no 10º mês, ao 10 do mês. Esse 9º ano aqui, gente, se refere ao tempo que Ezequiel estava no cativeiro, depois do 2º levante que Nabucodonosor levou para a Babilônia os exilados. Esse 9º ano aqui também é o 9º ano do rei Zedequias. Então, o rei Zedequias teve 2 anos, quase 2 anos, para se entregar ao rei de Babilônia e salvar a cidade, mas ele não fez. Propõe uma parábola à casa rebelde. Dize-lhes, assim diz o Senhor Deus, põe a panela ao lume, põe-na, deita-lhe água, ajunta nela os pedaços de carne, todos os bons pedaços, as pernas e as espátulas, enche de ossos escolhidos. Toma o que há de melhor no rebanho, empilha lenha debaixo da panela, faz-a ferver bem, e cozam-se dentro dela os seus ossos. Portanto, assim diz o Senhor Deus, ai da cidade sanguinária. Oh, Deus, tem misericórdia. Da panela enferrujada. Ele estava chamando Jerusalém de panela enferrujada, cuja ferrugem não saiu dela. Tira dela a carne pedaço a pedaço, não caia sorte sobre ela, pois o seu sangue está no meio dela. De Jerusalém. Isso se refere tudo a Jerusalém. Sobre uma penha descalvada ela o pôs. Não o derramou sobre a terra para o cobrir com pó. Interessante isso aqui. Para fazer subir a indignação, para tomar vingança, eu pus o seu sangue numa penha descalvada para que não seja coberto. Porque quando você fura a terra, né, você cava a terra, põe qualquer coisa que você não queira mais e cobre com terra, você está falando para a terra, recicla isso para nós, transforma isso. Mas o Senhor estava dizendo que ele não ia fazer isso com Jerusalém, ele ia deixar aberto. Portanto, versículo 9, portanto, assim diz o Senhor Deus, ai da cidade sanguinária, eu também farei uma grande fogueira. Amontou a lenha, acende o fogo, ferve bem a carne, engrossa o caldo e ardam os ossos. Então porás a panela vazia sobre as brasas para que ela aqueça. Brilhe o seu cobre, fundam-se as suas impurezas e consuma a sua ferrugem. Viu? Esse fogo que foi ateado em Jerusalém era para purificação. Brilhe o seu cobre, fundam-se as suas impurezas e se consuma a sua ferragem. O fogo vai destruir tudo aquilo daquela cidade que não prestava. Foram vãos todos os esforços, não saiu dela a sua muita ferrugem, nem mesmo pelo fogo. Oh, que tristeza! Olha, ela estava tão enferrujada, tão suja, que nem esse esforço do Eterno de purificar Jerusalém foi suficiente.
foram vãos todos os esforços. Olha, quando o Eterno chega a essa conclusão, que tudo que ele fez não adiantou. Gente, eu espero que ele não pense assim de nós. Eu realmente espero que ele não esteja pensando assim da gente. Que nos planos dele haja um resgate. E não isso aqui. Isso é o versículo 12. Foram vãos todos os esforços que o Eterno fez. Não saiu dela sua muita ferrugem, nem mesmo pelo fogo. Tanto é que 400 e poucos anos depois, eles crucificaram o Filho do Eterno. Versículo 13. Na tua imundícia está a luxúria, pois eu quis purificar-te e tu não te purificaste. Nunca mais serás purificada na tua imundícia, enquanto eu não tenha satisfeito sobre ti a minha indignação. O que foi então a destruição de Israel? A destruição de Jerusalém nos anos 70, depois que Jesus veio e foi embora. Enquanto eu não tenha satisfeito sobre ti a minha indignação. Eu, o Senhor, o disse. Será assim e o farei. Não tornarei atrás. Não pouparei, nem me arrependerei. Conforme os teus caminhos e conforme os teus feitos te julgarão, diz o Senhor Deus. Vocês estão entendendo? Tudo que o Eterno fez 450 anos antes de Jesus de Nazaré, ele está dizendo aqui, foram vãos todos os meus esforços. Aí houve toda aquela coisa que aconteceu, os macabeus e tudo, né, tentando purificar. Aí veio Roma e sacrificou porco no templo que o povo tinha erguido. Aí os macabeus entraram, fizeram uma limpeza, e aí foi a possibilidade do Messias vir. Se não houvesse macabeus, os macabeus, com a revolta que eles fizeram, com a purificação do templo que eles fizeram, o Eterno não tinha como mandar o seu filho, não tinha. Então os macabeus vieram, a gente pode estudar os macabeus depois, se vocês quiserem, eles eram uma família. Eles eram uma família que não aceitavam aquilo que Roma estava fazendo, porque Roma chegou a proibir a circuncisão. Ele proibiu a circuncisão, ele trouxe o helenismo para dentro de Jerusalém. Os sacerdotes que foram eleitos eram todos conforme Roma queria, como a Grécia também queria, porque a Grécia que trouxe o helenismo, antes dos romanos vieram os gregos, que helenizaram Jerusalém e falaram que tudo aquilo era besteira, que eles precisavam renovar, que eles precisavam, não é renovar, eles precisavam atualizar, eles estavam muito arcaicos. Então, esse negócio de fazer circuncisão também já devia ter saído fora, não era para ter mais isso. E esse negócio do templo ser só para os sacerdotes também não era certo. Então, eles começaram a entrar, os reis que iam lá para dentro do templo também, que eles também se achavam no direito, porque eles eram os que estavam mandando, né, no pedaço. Aí os macabeus não aceitaram isso, e eles se revoltaram, fizeram a limpeza. Por isso que tem aquela festa dos 8 dias de Hanukkah, por causa dos macabeus. Vocês estão vendo como é que é a história? Como é que isso aqui, ó, eu, o Senhor, disse, será assim e eu farei. Não tornarei atrás, não pouparei, nem me arrependerei, conforme os teus caminhos e conforme os teus feitos te julgarão, diz o Senhor Deus. Depois da destruição, 2000 anos se passaram. Agora que eles voltaram. Tem 70 anos, a minha idade. Eles voltaram antes de mim, né? Foi em 49, 47 para 49. Eu nasci em 52.
Israel já era um estado quando eu nasci. A Golda Meir já estava lá. Oh, mulher maravilhosa. Versículo 15. O profeta vai sofrer um baque terrível agora. A morte da esposa de Ezequiel. Veio a minha palavra do Senhor. Filho do homem, eu tirarei de ti o deleite dos teus olhos. De um golpe. Mas não lamentarás, nem chorarás, nem te correrão as lágrimas. Geme em silêncio. Não tomes luto pelos mortos. Ata na cabeça o teu turbante, mete as tuas sandálias nos pés, não cubras os teus bigodes e não comas o pão dos homens. Gente, o Senhor disse para Ezequiel, veio a minha palavra do Senhor. Filho do homem, eu tirarei de ti o deleite dos teus olhos de um golpe. A mulher estava viva de manhã e de tarde ela estava morta. Mas não lamentarás, nem chorarás, nem te correrão as lágrimas. Geme em silêncio. Não tomes luto pelos mortos, ata na cabeça o teu turbante, mete as tuas sandálias nos pés, não cubras os teus bigodes e não comas o pão dos homens. Falei ao povo pela manhã e à tarde morreu a minha mulher. Na manhã seguinte fiz como se me deu ordem. Então o povo me disse, não nos farás saber o que significam essas coisas que estás fazendo? E eu lhes disse, veio a minha palavra do Senhor. Diz a casa de Israel, assim diz o Senhor Deus, eu profanarei o meu santuário, a glória da vossa fortaleza e o deleite dos vossos olhos, e o anelo das vossas almas, os vossos filhos e vossas filhas que deixastes cairão a espada. E farei o que eu fiz, e fareis o que eu fiz. Não cobrireis os bigodes e não comereis o pão dos homens. Tereis nas cabeças os vossos turbantes e as vossas sandálias nos pés. Não lamentareis, nem chorareis, mas definhar-vos-eis nas vossas iniquidades e gemereis uns com os outros. Assim vos servirá Ezequiel de sinal. Conforme tudo o que ele fez, fareis. Quando isso suceder, então sabereis que eu sou o Senhor Deus. E quanto a ti, filho do homem, não sucederá que no dia em que eu lhes tirar a sua fortaleza, o gozo do seu ornamento, o deleite dos seus olhos, o desejo dos seus corações e seus filhos e suas filhas, nesse dia virá ter contigo algum que escapar para te dar a notícia? Neste dia abrir-se-á a tua boca, para com aquele que escapar. Falarás, e por mais tempo não ficarás mudo. Assim virás a ser para eles um sinal, e saberão que eu sou o Senhor. Essa profecia foi bem difícil para ele, né? O Senhor chega para ele e diz, você vai perder o único prazer que você tem, eu estou tirando de você. Por quê? Eu vou fazer a mesma coisa com Israel. Eu vou tirar o deleite deles, que é o templo. O templo era o coração de Jerusalém, era o coração dos judeus. Você imagina se acontecer alguma coisa ali nesse muro? Você imagina o que vai ser? É um último pedacinho que eles têm do que foi a cidade de Jerusalém há 2000 anos atrás.
Se isso acontecer, vai ser a tragédia do coração desse povo. Esse povo, não, eu acho que não, a maioria deles não vai aguentar isso. Vão morrer mesmo de ataque cardíaco, porque aquilo para eles, isso aí para eles é o último pedacinho que sobrou do templo de Jerusalém. E aqui o Senhor está dizendo: eu vou destruir, eu vou macular o santuário. Eu profanarei o meu santuário. Como é que o Senhor ia fazer isso? Profanar o santuário? Porque os soldados iriam entrar dentro do santuário, iriam saquear o santuário, ia tirar todo o ouro que ainda restava, ia tirar todo o bronze que ainda restava, ia tirar todos os utensílios que ainda estavam lá para levarem para Babilônia. E esses homens iriam entrar dentro do templo, iam arrebentar e quebrar tudo que estava lá dentro. Então, essa era a forma do Senhor profanar o santuário. E para o judeu daquela época, isso era o fim. Era o fim. Mas o mais difícil que eu acho nessa história é ele não poder nem chorar pela esposa que ele perdeu, que foi companheira para ele durante esses 10 anos, né, de exílio. E ele ficou mudo, ele não podia nem conversar, ele tinha que ficar mudo. Até o dia que aquele que escapasse chegasse lá na Babilônia e falasse para ele: a cidade caiu. Aí a boca dele iria se abrir. Mas ele também não poderia chorar. Versículo 27. Neste dia virá ter contigo algum que escapar, para te dar a notícia. Nesse dia abrir-se a tua boca com aquele que escapar. Falarás e por mais tempo não ficarás mudo. Assim virás a ser para eles um sinal, e saberão que eu sou o Senhor. O Eterno estava usando Ezequiel como uma televisão, né? Ele era o news daquela época, era o jornal nacional daquela época. Eles estavam muito longe de Jerusalém, mas o Senhor ia revelando para o profeta e falando para ele tudo o que estava acontecendo lá em Jerusalém. Então o profeta foi usado pelo Eterno como o jornal nacional. O Senhor sempre tinha o que falar para ele, dizer para ele: olha, fala para o povo isso, fala para o povo aquilo. Então o que o profeta estava dizendo para o povo aqui é: Jerusalém será tirada e o templo será profanado e destruído e a cidade vai ser queimada. E muita gente vai morrer nessa cidade, porque é a panela que o Senhor vai fazer de Jerusalém uma panela, e mesmo assim o Senhor ainda não vai conseguir purificar aquela cidade. A purificação total de Jerusalém só vai vir quando o Messias vier de novo. Aí ele vai purificar aquela cidade. Gente, esse foi o capítulo 24. E porque foi a destruição de Jerusalém, nesse capítulo, o Senhor falando, o profeta agora vai começar a profetizar para as nações vizinhas, como fez Isaías, como fez Ezequiel, Jeremias, como fez os outros profetas. Ele também vai ter as profecias contra os povos em volta, os primos, né? Os primos, os tios. Então tá, fiquem com Deus, tenham uma boa tarde. Tchau, tchau.